André Hernan que bateu um papo com o Hernanes, depois eu contextualizo tudo. Vamos lá. Tudo bem, Barreto? Boa tarde, é ao vivo. Tá bom, André Hernan, Aquela mas... deixa aqui, você... Não é a deixa do gravado, não. Eu precisava que você segurasse logo aí pra gente resolver o problema aqui. Vai nessa. Então tá, tudo bem, Barreto? Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Seleção Sport TV. A gente está aqui no Centro de Treinamentos do São Paulo, na Barra Funda. Dia chuvoso aqui em São Paulo, por isso a gente está numa parte interna aqui, muito próximo à sala de entrevistas, onde os jogadores passam diariamente aqui para dar entrevista coletiva, mas hoje a gente teve uma conversa muito legal com o Hernanes que chegou do futebol chinês, fez 6 meses lá, não teve muito tempo, não teve muito espaço, viu que não teria muito espaço no futebol chinês e aí decidiu aceitar o convite do São Paulo. Ele que hoje é o capitão do São Paulo. E nessa entrevista ele contou para a gente que a iniciativa foi do Lucas Prato, que antes era o capitão do São Paulo. No jogo contra o Botafogo ele foi no vestiário, antes daquele momento final, antes de subir para o gramado, ele pegou a faixa de capitão e entregou para o Hernanes e disse para o Dorival Júnior, a partir de hoje o capitão é o Hernanes. E o Hernanes, claro, evidentemente aceitou o desafio de ser o capitão, mas ele ficou muito honrado com essa atitude que foi do Prato, do Lucas Prato, que é o atacante do São Paulo, que antes estava sendo o capitão. Sobre essa questão de queda para a segunda divisão, de brigar para não cair, aliás, coisa que o Hernanes não gosta de falar, não gosta de falar Série B, não gosta de falar vamos cair, ele só faz aquele sinal assim com a mão, é até muito divertido isso, mas ele não fala de jeito nenhum. O Hernanes fala sobre a situação do São Paulo, que deu uma acomodada depois daquela virada em cima do Botafogo no Rio de Janeiro, e depois perdeu o jogo para o Coritiba, e aí teve uma sequência ruim, depois venceu o Cruzeiro, claro, mas ele acredita que se não tiver o psicológico firme, não vai acontecer essa retomada. Vamos acompanhar o Hernanes falando sobre isso. São Paulo vai sofrer até o fim? Vai ser assim mesmo, desse jeito? Não, acredito que não. Acredito que se a gente tiver essa percepção, como um conjunto, como um grupo, e de encarar cada jogo como encaramos contra o Cruzeiro, todo mundo se doando um pouco a mais, acredito que a gente pode sair dessa situação e ter uma vida mais estável no campeonato. Não acredito que vamos sofrer até o final. O Hernanes, sobre essa questão do rebaixamento, e só para explicar a vinda do Hernanes, o Hernanes já tinha um acerto com o São Paulo em janeiro, mas aí pintou o futebol chinês. E quando o Hernanes recebe o contato do São Paulo, foi diretamente do Rogério Ceni, ex-treinador, que à época, em janeiro, já estava preparando todo o trabalho de pré-temporada que foi nos Estados Unidos, que a gente pôde acompanhar de perto. E aí eu questionei o Hernanes se o Rogério Ceni era responsável pela vinda dele ao São Paulo. Tudo bem que 6 meses depois e sem o Rogério Ceni. Vamos acompanhar a resposta. Você falou na sua apresentação que em janeiro você já tinha um acerto com o São Paulo, que já tinha um convite, e aconteceu depois da China. Em janeiro o técnico era o Rogério, né? Que parcela tem o Rogério nessa tua vinda para o São Paulo? Uma parcela importante porque ele, naquela época, fez o contato comigo e eu estava na Juventus ainda, e eu falei, não, Rogério, ainda... isso no final de dezembro, né? Eu falei, não, eu não quero voltar ainda, eu estou lutando aqui porque eu tenho uns objetivos aqui, acredito que eu vou conseguir. E aí depois, em janeiro, teve um fato que para mim foi a gota d'água, que eu falei, não, preciso sair daqui. Aí, num treino de preparação para o jogo, né, eu esperava que fosse jogar e depois fiquei de fora de novo. E aí eu falei, não, preciso sair daqui. Além de estar jogando numa posição que assim, não era a que eu gostava, ainda passar por isso, eu falei, não, basta, né? Então, naquela mesma noite, o Rogério, e aí, mudou alguma coisa? Aí eu falei, mudou, quero ir embora, se der certo, eu vou embora. Então, foi esse primeiro contato do Rogério que me deu a iniciativa de querer voltar. Te dá um pouquinho assim de... pensar que você poderia ter trabalhado com ele aqui? Não, teria sido muito legal, muito interessante, porque o Rogério, já falei isso várias vezes, é um profissional, é uma pessoa que admiro, né? Foi importante, muito importante para a minha carreira. Então, teria sido um prazer, né? Mas vamos ver se no futuro
conseguimos, de alguma maneira, trabalhar junto, enfim, nos rever. Depois desse contato, depois quando você veio de fato para São Paulo, ele já fora, vocês chegaram a se falar, vocês trocaram mensagem, te mandou alguma mensagem? Não nos falamos. Não teve esse papo aí para até falar, obrigado aí, Rogério, tô aqui hoje, tô com a camisa, deve ter visto já, evidentemente. Sim, mas eu fiquei assim, meio sem saber como proceder nessa situação, porque, enfim, começou com ele, de repente eu vim, ele não estava aqui, eu fiquei meio sem jeito. Aí ficou essa situação exatamente que o Hernanes falou. Certa vez, Barreto, conversando com uma pessoa influente aqui dentro do São Paulo, eu perguntei, o Rogério deixou algum tipo de legado nessa passagem dele? Essa pessoa me disse, 0, muito pouco, quase nada. O Hernanes, podemos dizer que é um legado do Rogério Ceni, que fico com a sensação nesse bate-papo com o Hernanes, que se o Rogério não faz o contato lá em janeiro, pela história que o Rogério tem com o Hernanes, acho que talvez poderia até ficar na Europa, ouvir outras propostas e não estaria aqui no São Paulo. Não sei o que os amigos acham. André Hernan. Boa tarde. Boa tarde para você. Está mais calmo agora. Agora eu posso te cumprimentar adequadamente. Problema resolvido, está tudo certo. Tudo bem aí, né? Um pouco frio, pelo que eu estou vendo. Tudo calmo, tudo tranquilo. Segurei bem aqui a onda ou não? Muito bem, muito obrigado. Aliás, também vai aí um agradecimento enquanto você estava aí trazendo as informações desse seu papo com o Hernanes, que vai ao ar na íntegra, não está na área. É isso? Vai quebradinho? Vai ao longo da semana? Ou vai num dia dessa semana não está na área? Vai não estar na área, vai um pedaço no troca de passes ao longo da programação do Sport TV aí.